Fala galera, eu me chamo Má e nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um bagulho que vai ser muito desconfortável, eu tenho certeza que vai ser. Por quê? Porque eu vou reagir ao Nicolas Ferreira falando no parlamento sobre criminalizar o casamento gay. Sim, o mundo tá acabando, o aquecimento global tá derretendo o mundo, tem gente morrendo de calor, mas não é morrendo de calor naquela coisa de o jeito de falar, tem gente realmente morrendo de calor, um monte de merda do PL foi no parlamento discutir sobre criminalizar o casamento gay, né? Não me diga, eu não esperava mais do que isso dessa gentinha, gente, pelo amor de Deus. Então hoje eu vou reagir ao vídeo Casamento Gay, uma análise séria do tema, no canal oficial do Nicolas Ferreira. O vídeo tem 13 minutinhos, então bora lá. Vamos ver o que esse moleque vai arranjar, vai tirar do cu de argumento? Então vamos ver. E antes de adentrar aqui nos argumentos, não dá para poder tratar um tema assim complexo e que precisa da nossa atenção com argumentos do tipo, não quer aceitar o casamento homossexual, não case com um. Porque esse argumento ele é muito frágil, até mesmo porque eu poderia usar o mesmo argumento contrário, dizer, olha, você não quer que legalize as armas, não compre uma arma. Então não faz sentido isso, eu acho que nós somos aqui parlamentares não, e a gente de fato precisa... Não, Nicolas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Casamento é uma coisa, a arma é outra coisa. É impressionante que a direita, sempre pra validar os próprios argumentos, eles têm que fazer um malabarismo mental, assim. Pô, é muito fácil desmentir, tá ligado? É muito fácil de desmentir esses bagulho que a direita fala. E ainda tem gente que acredita, tem gente que cai nesses papinhos. Eles apelam pra moralidade, pro que é moral, o que não é, pra ver se gera uma certa empatia. Geralmente eles sempre comparam um bagulho que não tem nada a ver com outro bagulho que não tem nada a ver. Mas aí como eles juntam tudo isso numa falácia, a pessoa não pensa direito e fala, é verdade, isso fez sentido. Se a gente olhar pro óbvio, não precisa nem ir muito longe, você pode usar só 2 neurônios da tua cabeça. Se a gente olhar pro óbvio, dá pra usar esse argumento com qualquer coisa. Só que umas vão fazer sentido e outras não. Simples assim. Não gosta de arroz? Não come arroz. Faz sentido? Faz. Agora vem meter um não gosta de criança, não namore com criança aqui no Rio de Janeiro pra tu ver o que vai acontecer com você. Tá entendendo a diferença? É 2 coisas que dá pra você usar a mesma falácia argumentativa, mas uma faz sentido e a outra não. Não gosta de gay? Não casa com gay. Que porra que o casamento gay tem a ver com porte de armas? E diz, quando a gente discute o porte de armas, é colocado várias coisas em questão, tá ligado? Estatística, feminicídio, raça, classe, várias coisas relacionadas à nossa vida. Mas e o casamento gay? Eu vou casar com alguém do mesmo sexo e a gente vai virar um 38 e sair atirando nos outros por aí? Moleque desonesto, cara, não é possível, mano. Não é possível que eu tô fazendo vídeo sobre esse moleque, mano. Quando eu vi esse vídeo, eu vi que tinha, olha só, 500 mil visualizações. 500 mil de pessoas assistiram essa bosta e 47 mil pessoas deram like. 47 mil pessoas pensam da mesma forma que esse bosta. Mais séria. E muitas vezes, quando se trata aqui a respeito, por exemplo, dos cristãos, nos chamam, né, de fundamentalistas religiosos, Por etc. que será? E dizem que a Bíblia não pode ser utilizada como argumento. E saibam que eu não utilizarei hoje a Bíblia como argumento aqui, nessa discussão. Querido, me responde uma pergunta. Você é o único cristão do mundo que existe na face da terra? O último cristão? Quando Jesus voltar, vai todo mundo ficar. Você vai subir, né? A minha mãe tem 47 anos, é cristã e ela não fica por aí fiscalizando dos outros. A maior parte do Brasil é cristã. A maior parte do Brasil segue a Cristo, pô. Quem é o seu Deus? Porque Deus é universal. Ele não faz exceção de pessoas, né? Esse é o seu Deus. Bate palma pro Nicolas Ferreira, gente. Mas, ao mesmo tempo, quando nós tomamos uma posição mais firme, até mesmo radical no sentido, né, para o mundo de defender os nossos valores, eles falam assim, você é cristão, a Bíblia diz para poder amar. Aí a Bíblia pode ser usada como argumento, mas não de maneira total, mas somente parcial. Me ajuda a te ajudar, cara. Tu criticou as falácias argumentativas que a esquerda fala, mas você tá usando uma falácia argumentativa nesse momento pra validar o seu discurso. Falam que não pode usar a Bíblia, mas eles usam a Bíblia a favor deles e contra mim. E se a macumba quiser usar o Exu como argumento? E se o espiritismo quiser usar o Allan Kardec como argumento? Eu não entendo que eu faço parte de um mundo que tem muita gente burra. E me dirijo aqui, antes de adentrar os meus argumentos, né, a militância, né, que está aqui hoje, os homossexuais, o pessoal que veio aqui de forma correta, que é a casa para poder conversar, dialogar, de que a esquerda ela usa vocês, assim como
as outras demais tipos de ativismos que há no Brasil. É interessante que ele coloca a esquerda como uma pessoa, né? A esquerda é alguém, de fora pra dentro, é um fantasma. Não é uma categorização, é um fantasma que te assombra. Fantasma comunista! Como, por exemplo, a militância, como lá acontece nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, como acontece também com pessoas, né, que estão em dificuldades de achar uma casa, como a questão do MST, MTST, enfim. Você que mora em uma ocupação, saiba que o motivo de você não morar na rua é porque o MST te usa como massa de manobra. Você tem um teto pra morar? Se não fosse por essa ocupação, você estaria pegando chuva? É porque o MST tá te usando. Não é por causa da sua organização, da luta anticolonial. O Estado burguês não garante moradia como um direito constitucional. Não é porque um salário mínimo não dá nem pra alugar uma casa. Imagine comprar, né? Não. É porque você foi usado. E agora você não mora mais na rua. Utilizam vocês. Eu digo isso porque nós temos aqui pessoas de partidos comunistas que essa mesma foice e martelo perseguiu homossexuais lá atrás. Isso é um fato, não é uma opinião minha. Isso é o da boca do Fidel Castro. O Nicolás Ferreira claramente não sabe o que é o materialismo histórico, que é literalmente a base do comunismo. Ele fala mal do comunismo, mas ele não sabe nem o que é comunismo, tá ligado? Vamos supor que Fidel Castro perseguiu homossexuais, o Che Guevara matou gay, Karl Marx era racista, Stalin matou milhões. Marx, Fidel, Che, Stalin, eles foram os únicos comunistas do mundo, gente. Eles foram os únicos comunistas da história da humanidade. Eu sou comunista e eu não mato gay. Sou LGBT também, aí? Então por que eu vou individualizar a teoria marxista? Se eu sou comunista, tá ligado? Fidel já morreu, cara. Por que você não fala do comunismo do nosso tempo para o nosso tempo? Por que você não fala da juventude comunista, que tem muita gente? Esse pessoal você não fala. A ideologia comunista é diferente da religião, é diferente de você que usa Deus pra defender os seus argumentos, pra justificar o seu preconceito. O comunismo não é Deus, ele não tá acima da humanização. O comunismo é um projeto. E eu faço parte desse projeto, você querendo ou não. E outro, o comunismo não tá acima de mim, não. Eu sei muito bem o que eu defendo. A gente sabe qual é o projeto que a gente tá defendendo, tá? Então não tira as pessoas de massa de manobra, de tão enganando vocês, não. Eu sei bem o que eu tô defendendo, querido. É inevitável, tá bom? Você vai ter que engolir a gente. Eu não digo nem que vai acontecer. Já está acontecendo. Nesse momento, já está acontecendo. Pessoas como eu iriam surgir de qualquer jeito na contradição capitalista. Pessoas como você, felizmente, vão ser extintas. Ah, mas na hora de defender o comunismo, você cita Marx, né? Óbvio, eu entendo que naquele tempo, no século XIX, Marx estava muito à frente do seu tempo. Agora, eu não sou comunista por causa de Marx. Se não fosse Marx, ia ter o José, o Enzo, o Juriscreudo. Marx foi quem teve visibilidade. Foi alguém que a história preservou pra ter livros hoje sobre ele, poder debater sobre a teoria marxista. E não existe só o marxismo também na história, existem várias outras vertentes comunistas. Não vou falar nem vertente, tá ligado? Mas existem vários pensadores que foram surgindo ao longo de que o capitalismo ficou uma bosta. Inclusive após a Revolução Industrial, porque aí ficou eminente o quão contraditório é o capitalismo. E sabe por que eu não sou comunista por causa de Marx? Porque eu vejo a desigualdade desde que eu nasci. Eu vejo a desigualdade desde que os meus pais precisaram trabalhar pra conseguir pagar a escola particular até um certo tempo, aquelas escolas particulares de bairro, pra mim não ter que ir pra escola pública. Por quê? Porque o governo sucateia a escola pública pra depois dar uma desculpa dizendo que vai privatizar. Eu vejo a desigualdade desde que você precisa passar em um concurso pra entrar numa universidade, que é pública. Olha só, agora você vai desbloquear uma memória aí na sua cabeça, tá ligado? Desde que eu era criança, eu me perguntava por que os idosos, né, meus avós e tal, sentem dor nas costas. Por que velho tem dor nas costas? Eu associava velho a pessoas que não correm, são mais assim, sabe? Que tem dor nas costas, que não conseguem agachar. Por quê? Porque meus avós deixavam alguma coisa cair no chão, aí falava, Marcela, pega pra mim. Eu, criança, abaixava e pegava. Porque se abaixasse, ia travar a coluna ou ia doer, tá entendendo? A minha mente de criança não entendia o porquê que isso acontecia. Achava que era uma coisa de velho. Ah, os velhinhos são assim. Mas não, na verdade não. Eles precisaram adoecer pra criar os meus pais. Trabalhar, se matar de trabalhar pra conseguir criar os meus pais, pros meus pais conseguirem me criar. E eu um dia vou ficar velho. E se a gente não socializar os meios de produção e continuar usando a lógica da mercadoria em coisas básicas, tipo água, saneamento básico, comida, lazer,
Aí, meu querido, o mundo vai acabar mesmo. O aquecimento global vai derreter as calotas polares, a produção vai continuar, essa merda aí. E o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que tem o Cristo Redentor, que é onde eu moro, vai ir por água abaixo. Aí as pessoas vão começar a pensar no que tá acontecendo. Aí as pessoas vão começar a ter a consciência de classe. E olha só que contradição. Ao mesmo tempo que nós não temos direitos básicos no Brasil, como saneamento básico. Exatamente, era disso que eu tava falando agora. Black, Gold, é saneamento básico. E muitas pessoas aqui não possuem liberdade, por exemplo, um homossexual, assim como um hétero, de andar na rua de maneira segura, com o celular, porque pode ser roubado. Se ele usar aqui o transporte público, como eu usei durante muito tempo na minha vida, ele vai encontrar um serviço prestado pelo Estado péssimo. Por que tu não explica de qual estado você tá falando? Ah, o serviço do estado péssimo. De qual estado? Porque não existe uma forma de estado de existir só. Por que você não fala que você tá dizendo do estado capitalista, onde os interesses burgueses e do estado correlacionam com a social-democracia? E quando não é um governo social-democrata, ainda é pior ainda. Se ele tiver algum problema de saúde, for até no seu bairro ali, que seja numa UBS, ele vai encontrar, delegado Caveira, uma prestação de saúde pública horrível. E Cuba mandou médicos pro mundo todo no Covid, né? Na escola, talvez, que seu filho ou sua filha irá frequentar, que o Estado fornece, ele vai encontrar uma prestação de infraestrutura, inclusive péssima. Mas nada disso importa. O que importa é que o Lula diz que tem compromissos com o direito LGBT. Sendo que você, LGBT, não tem, além de somente falas do presidente, não tem mais nada que o governo possa te oferecer de direitos de fato. Saúde, educação, transporte, nada. O Lula é gay, Nicolas? Que eu saiba, não. O Lula é um presidente, a gente tem que cobrar dele, porque ele tá aqui pra servir a gente. Tu usou o nome do Lula pra justificar o porquê que tem que proibir casamento LGBT. Qual é a associação de uma coisa com a outra? Aí você quer tirar o casamento como lei constitucional, e como o governo já não oferece nada, você quer piorar a situação. Você quer piorar o que o governo já não oferece. E eu digo mais, piorar ainda me impedindo de casar. Não que eu queira, eu não quero casar, mas se eu quisesse, tá ligado? Até mesmo porque há homossexuais que não concordam com a militância e que são discriminados pelos mesmos. Discriminação, querido, é o que vocês fizeram com a Carol Heller, que se suicidou depois de ir numa terapia, retiro, sei lá que porra que ela foi, de cura gay. Coisa que esse merdinha aí apoia. Sim, quando eles obtiverem o que eles querem, eles irão te descartar. E eu digo isso aqui assim como alguém que sabe e conhece da história. Sabe? Inteligentíssimo. Então, o nosso ministro, por exemplo... Historiador, Nicolas Ferreira. Estava ali com a bandeira estendida de Cuba. Pátria semana ou morte. passada, ali no assentamento do MST. Pessoal, essa mesma bandeira, repito, não é opinião minha. Essa mesma bandeira, dominada por Che Guevara e Fidel Castro, perseguiu vocês. Povo cubano que mora aqui no Brasil, vocês perseguem gays? Porque é isso, ele individualiza Fidel, Che Guevara, mas o povo cubano não é nada. O povo cubano nunca existiu. Uma revolução foi feita a partir de Fidel, sozinho. Fidel e Che foram sozinhos com uma metralhadora da tirar em burguês e aí fez uma revolução. Você entende muito de história mesmo, hein, Nicolas? Porra. Não é uma luta por vocês, é uma luta por eles. Então, quero deixar isso aqui no primeiro momento. Agora, a maioria de vocês que estão aqui, talvez até mesmo quase todos, não tem ideia da consequência civilizatória e cultural do que está sendo pautado aqui. Consequência civilizatória, vamos ver. Antigamente, na Grécia Antiga, você também tinha a homossexualidade. Mas eles não ousaram, presidente Fernando. E nós ousamos. Mudar a instituição casamento. E com muita ousadia. Porque não se diz respeito a uma discussão de eu aceito ou não aceito. Eu não aceito que o quadrado tenha 4 lados, Priscila. É simplesmente o atestamento da realidade. Mano, o que esse moleque falou? Se eu peço para o quadrado, se liberte, tenha somente 3 lados, ele deixa de ser quadrado. E da mesma maneira, com relação ao casamento. O casamento... Mas o quadrado é uma forma geométrica, caralho. Ele fala de uma forma geométrica pra dizer que você não pode dar o cu. Nem pra ele apelar, sei lá, pra pseudociência, falar, sei lá, XXXY, tá ligado? Que é um argumento que eles usam muito. Nem fez um roteiro maneirinho pra tentar, falar um bagulho mais embasado. Não embasado, né? Porque base não tem nenhuma, mas pelo menos pra enganar melhor. A galera acredita tão fácil nessas merda que ele fala, que ele nem se dá o trabalho, o trampo de tentar deixar o discurso dele mais bonitinho. A finalidade, quando você vê a
a própria questão bíblica, mas não usando ela, não usando a Bíblia, já usando, natural, não se diz respeito somente à questão natural, natureza. Porque na natureza também tem. Ali, alguns pinguins, por exemplo, que eu já vi, e homossexuais utilizam isso como argumento. Não precisa usar pinguim de argumento. A gente pode usar os seres humanos como argumento. Os gays não estão aí, não existe. Não precisa falar dos pinguins. É só você olhar ao seu redor. É só você olhar pro mundo existindo. No sentido de finalidade. Finalidade. A finalidade do casamento é preservar quem tem o desejo, a continuidade da humanidade. Quando você pega duas pessoas do mesmo sexo, e digamos que o casamento homossexual ele expandisse e ganhasse e fosse a regra, se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Isso aqui é uma mero... Não é possível, cara. Não é possível. E este princípio não é possível. Desnortear, de ignorar a realidade, é um princípio muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Quando nós vemos, por exemplo, que esse mesmo princípio ele é aplicado a o que eu me sinto, eu me torno. Ou seja, a realidade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor atesta. O casamento gay vai acabar com o mundo, gente. As pessoas não vão mais poder reproduzir. Esse papinho não cola. Primeiro, que ele não coloca como pauta que não necessariamente um casamento homoafetivo seja com duas pessoas que tenham a mesma genitália. Eu, por exemplo, namoro um homem com buceta. Assim como o falecido Paulo Vaz foi casado com o Pedro HMC, do Põe na Roda, tem buceta e o Pedro tinha pau. E aí, se eles quisessem ter o filho, eles iam ter, tá ligado? Tanto de criança que tem no orfanato aí, querendo ter um pai, uma mãe, tá ligado? Ou querendo ter dois pais, duas mães, tanto faz. Você fala uma merda dessa, que as pessoas não vão mais reproduzir. O tanto de criança que casais LGBT adotaram, como o Mundo de Nós Três, é um casal aí da internet que eles estão no TikTok, no YouTube, no Instagram. No YouTube eles não estão mais tanto, eu acompanhava mais no YouTube. Eles adotaram uma criança de 4 anos, tá ligado? E tratam eles com muito amor. Eu não tive uma família igual a essa. A minha família foi muito disfuncional. Nicolas, por que você não fala de questões mais urgentes? Por que você não tá falando, por exemplo, do aquecimento global? Que a gente tem pouco tempo de vida se não resolver isso. Por que você não fala disso? Que é uma questão muito mais urgente em relação a acabar com a humanidade. Por que você desvia um assunto que é de fato urgente para as pessoas pararem de pensar sobre a urgência de fato e cria fantasmas sobre um bagulho que não é risco nenhum pra humanidade, que não tá botando em risco nada. A escalota polar tá literalmente derretendo, cara. Você fala uma merda dessa. Nem se a gente proibisse hétero de casar, a raça humana não ia acabar, meu filho. E olha como que é a masculinidade do Nicolas, né? Presta atenção em como que ele pensa. Ele acha que quem é hétero vai deixar de ser hétero. Você que é hétero e tá me assistindo, o casamento gay fez você deixar de ser hétero? Se fosse assim, não teria como a população LGBT tá resistindo até hoje. Porque o tanto de ideologia heteronormativa que passa, que é propagada por aí, não ia existir eu. Eu não ia adorar chupar uma molhadinha, cara. Como que pode normalizar a Luísa Sonza e o Chico, o Lula e a Janja, o Bolsonaro e a Michele? Isso que eu estou chamando a atenção de que isso de fato é perigoso. Então, se o casamento pode ser tudo, já não é mais entre um homem e uma mulher. O casamento pode ser entre um homem ou entre uma mulher e uma mulher. Óbvio. Por que não o casamento não pode ser com 3 pessoas? Por que não? Por que não o casamento? Exato, pode, né? Ok. Vocês estão atestando que Mano, a mulher lá atrás. Por que o casamento não pode ser com infinitas pessoas? Porque. Só um minutinho. É o que eu estou falando, mas não tem problema. Não te interrompi, deputada. Eu estou ouvindo aqui e falando. Obrigado, te agradeço. Muito obrigado. Não consigo fazer o mesmo com você. Mas. Por que não o casamento não possa ser infinitas pessoas? Porque o casamento não possa ser com idades diferentes. Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14. Por que o casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher? Porque exatamente isto é o casamento. Não. É exatamente isso. Não é o casamento. Não é isso que significa o casamento, querido. Casamento é uma forma de manter a propriedade privada e perpetuar a herança. Casamento é um contrato. Casamento não é entre um homem e uma mulher. Ah, porque isso é o casamento. Não. Você não sabe o que é o casamento, cara? Você tá aí na política, você não entende? Você perpetua a herança, porque você deve ter uma fidelidade ao seu parceiro pra ter herdeiros. É uma lógica feita pra burguesia. Mas aí essa lógica é utilizada como propaganda, né, do romance, do amor romântico, essas coisas. Que eu estou querendo dizer é uma estrutura
da realidade. Tem gente batendo palma. Então, podem chamar do que quiser, não tem problema. Só Tem que problema, as sim. consequências, repito, civilizatórias e culturais tem disso é consequência. muito grande. E assim como lá atrás, tudo o que queriam era casar. Tudo o que queriam era ter os seus direitos assegurados. Hoje nós já vemos, eu tenho certeza que não é a maioria aqui, talvez que concorde com isso. Mas não se passa mais de uma luta por aceitação. Passa por uma luta de imposição. A gente quer impor o nosso direito. Vocês querem impor Possíveis. a Hoje, se opressão. uma pessoa diz Vocês que querem eu não impor. concordo, eu acho que não deve ter o casamento homossexual. Ele é considerado um preconceito. Por que será? Agora, pois é. E quando eu chego e falo, por exemplo, se eu falasse para alguém aqui, você concorda, por exemplo, com a Bíblia? Então, tem pessoas que não concordam. bom. E nem por isso eu chamo elas de preconceituosa. Porque eu concordo que tem que ter discordâncias. Essa é a diferença. Agora, há no meio de vocês, e outros, muitos de vocês são somente como eu posso dizer, a força bruta de um planejamento que vocês não têm ideia do que está acontecendo. Mas vocês jamais vão saber E o disso. dono da verdade é você, né, Nicolas Ferreira? Olha que revolucionário. Vocês conseguem olhar pra esse rostinho e não ver um revolucionário foda. Vamos fazer uma estátua do Nicolas Ferreira, cara? Lá no centro do Rio de Janeiro. Não, no centro de Minas Gerais, que é a cidade dele. O deputado mais votado de Minas Gerais, vamos fazer uma estátua dele? Porque está num lamaçal ideológico muito grande que vocês não podem dar um passo atrás. Você tá falando Mas do isso capitalismo, é né? ruim, Isso porque que nós, tem um como os compromisso adultos, forte precisamos lutar ideológico pela como uma verdade. norma. E hoje a verdade ela já é ignorada. É ignorada mesmo. Olha só, eu preciso de fato provar que é Precisa. treme verde. Se eu chego hoje e falo assim, mulher tem útero, vai ter o quê? Vai ter pessoas que vão discordar. Você não tava falando que aceita discordâncias, aí você tá falando que agora vai ter gente que vai discordar, tipo... Pode ser que um homem biológico que se sente mulher tenha, por exemplo, pênis. Pode ser que uma mulher que se sente homem de sexo biológico feminino se sente Só pra homem, mas testar. ela tem útero. Ou seja, se eu afirmo, deputada Priscila, de que é impossível um homem ter útero, uma loucura. Se eu digo que um homem biológico não pode menstruar, o louco sou eu. É louco mesmo. E não é? Aí, ó, verdade. É verdade. Nós estamos atestando o que eu estou dizendo aqui. Meu namorado, né, que é um homem trans, ele não existe. Ele não tá no mundo, assim. Ele é uma miragem, né? Ele é invisível, o homem invisível. Eu tenho um forte pressentimento, e não é um pressentimento bom, de que isso que eu estou falando aqui hoje, esse vídeo, isso aqui que está sendo feito aqui hoje, vai ser utilizado futuramente para testar que nós estávamos certos. Quando sendo usado de acontecer, por chacota, exemplo, querido. no Brasil, por que não? Casamento com crianças, casamento até anteriormente teve com bode, casamento, mas por quê? A criança não pode ter o direito dela, criançofóbicos, percebe? Se você não utilizar um princípio diz respeito às raízes, deputado Felipe, nós podemos discordar muitas das vezes dos galhos, mas os princípios, eles são norteadores de tudo aquilo que vai vir depois. Princípios que anteriormente eram o seguinte, todo tipo de amor é válido. Isso é um princípio muito perigoso, que é repetido por vocês, sim. Eu, por exemplo, ou eu não, né? Mas uma pessoa pode chegar e falar, como aconteceu com o Stefan Kini, lá na Europa, de que ele se sentiu uma garota de 6 anos de idade. Deixou para trás uma mulher e 7 filhos. E disse que um outro casal adotou ele. E ele quer se casar com uma criança. Quem é você para dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, senhor presidente, só para não impedir aqui, é porque eu estou falando. Preservem a fala do só para segurar minha fala. E ninguém aqui que não é Eu parlamentar. não vou nem ver o final, só falta um pouquinho, tá ligado? Mas é isso, vocês já viram o que esse moleque pensa. Beijão, gente, me segue lá no Insta, Mabarreto B.